Capítulo 17 Sobre os animais. Com o desenvolvimento das ideias espiritualistas no mundo, torna-se um estudo obrigatório e para todos os dias. O grande problema é que implica o drama da evolução anímica. Teria sido a alma criada no momento da concepção na mulher, segundo as teorias anti-reencarnacionistas? Como será a pré-existência? O espírito já é criado pela potência suprema do universo, apto a ingressar nas fileiras humanas? E os pensadores se voltam para os vultos eminentes do passado. As autoridades católicas valem-se de Tomás de Aquino, que acreditava na criação da alma no período de tempo que precede o nascimento de um novo ser, esquecendo-se dos grandes padres da antiguidade como Orígenes, cuja obra é um atestado eterno em favor das verdades da pré-existência. Outras doutrinas religiosas buscam a opinião falível da sua ortodoxia e dos seus teólogos, relutando em aceitar as realidades luminosas da reencarnação. Pascal, escrevendo na adolescência seu tratado sobre os cones e inúmeros espíritos de escola, laborando com a sua genialidade precoce nas grandes tarefas para as quais chamado à Terra, constituem uma prova eloquente aos olhos dos menos perspicazes e dos estudiosos de mentalidades tardas no raciocínio em prol da verdade reencarnacionista. O homem atual recorda instintivamente os seus labores e as suas observações do passado. Sua existência de hoje é a continuação de quantos efetuou nos dias do pretérito. As conquistas de agora representam a soma dos seus esforços de antanho, e a civilização é a grande oficina onde cada um deixa estereotipada a própria obra. A sombra dos princípios. Contempla-se, porém, até hoje, a sombra dos princípios como noite insondável sobre abismos. Os desencarnados da minha esfera não se acham indenes, por enquanto, do socorro das hipóteses. A única certeza obtida é a da imortalidade da vida. E como não é possível observar a essência da sabedoria, nem sem iniciativas individuais e sem ardorosos trabalhos, discutimos e estudamos as nobres questões que na Terra preocupam o nosso pensamento. Um desses problemas que mais assombram pela sua singular transcendência é o das origens. Se na Terra o progresso humano se verifica através de dois caminhos, o da ciência e o da revelação espiritual, ainda não encontramos em identidade de circunstâncias em nossa evolução relativa nenhuma estrada estritamente científica para determinar o alfa do universo, sendo a das hipóteses plausíveis. Contudo, saturada da mais profunda compreensão moral, copiosa é a nossa fonte de revelações, a qual constitui para nós um elemento granítico, servindo de base à sabedoria do amanhã. Se bem haja no próprio círculo dos estudiosos do espaço o grupo dos opositores das grandes ideias sobre o evolucionismo do princípio espiritual através das espécies, sou dos que o estudam atenta e carinhosamente. Eminentes naturalistas do mundo, como Charles Darwin, vislumbram grandiosas verdades, levando a efeito preciosos estudos, os quais, aliás, se prejudicaram pelo excessivo apego à ciência terrena, que se modifica e se transforma como os próprios homens. E dentro das minhas experiências, posso afirmar sem laivos de dogmatismo, que oriundos na flora microbiana em séculos remotíssimos, não poderemos precisar onde se encontra o acume, o ápice das espécies ou da escala dos seres do pentagrama universal.
E como o objetivo desta palestra é o estudo dos animais, nossos irmãos inferiores, sinto-me à vontade para declarar que todos nós já nos debatemos no seu acanhado círculo evolutivo. São eles os nossos parentes próximos, apesar da teimosia de quantos persistem em o não reconhecer. Considera-se às vezes como afronta ao gênero humano a aceitação dessas verdades. E pergunta-se como poderíamos admitir um princípio espiritual nas arremetidas furiosas das feras indomesticadas, ou como poderíamos crer na existência de um raio de luz divina na serpente venenosa ou na astúcia traiçoeira dos carnívoros. Semelhantes inquirições, contudo, são filhas de entendimento pouco atilado. Atualmente, precisamos modificar todos os nossos conceitos acerca de Deus, porquanto nos falece a autoridade para defini-lo ou individualizá-lo. Deus existe, eis a nossa luminosa afirmação, sem poder, todavia, classificá-lo em sua essência. Os que nos interpelam por essa forma ouvidam as histórias de calúnias, de homicídios, no seio das perversidades humanas. Para que o homem se conservasse nessa posição especial de perfectibilidade única, deveria apresentar todos os característicos de uma entidade irrepreensível, dentro do orbe onde foi chamado a viver. Tal não se verifica e diariamente comentais os dramas dolorosos da humanidade, os assassínios, os infanticídios nefandos, efetuados em circunstâncias nas quais muitas vezes as faculdades imperfeitas dos irracionais agiriam com maior benignidade e clemência, dando testemunho de melhor conhecimento das leis de amor que regem o mecanismo do mundo. As almas dos animais. Os animais têm a sua linguagem, têm os seus afetos, a sua inteligência rudimentar, com atributos inumeráveis. São eles os irmãos mais próximos do homem, merecendo por isso a sua proteção e amparo. Seria difícil ao médico legista determinar na mancha de sangue qual o que pertence ao homem e qual o que pertence ao animal. Tal a identidade dos elementos que o compõem. A organização óssea de ambos é quase a mesma, variando apenas na sua conformação e observando-se diminuta diferença nas vértebras. O homem está para o animal simplesmente como um superior hierárquico. Nos irracionais, desenvolvem-se igualmente as faculdades intelectuais. O sentimento de curiosidade é, na maioria deles, altamente avançado, e muitas espécies nos demonstram as suas elevadas qualidades, exemplificando o amor conjugal, o sentimento da paternidade, o amparo ao próximo, as faculdades de imitação, o gosto da beleza. Para verificar a existência desses fenômenos, basta que se possua um sentimento acurado de observação e de análise. Inúmeros espíritos trouxeram à luz o fruto de suas pacientes indagações, que são para vós elementos de inegável valor. Entre muitos, citaremos Darwin, Gratiolet e vários outros estudiosos dedicados a esses notáveis problemas. Os mais ferozes animais têm para com a prole ilimitada ternura. Aves existem que se deixam matar quando não se lhe permite a defesa de suas famílias. Os cães, os cavalos, os macacos, os elefantes deixam entrever apreciáveis qualidades de inteligência. É conhecido o caso dos cavalos de um regimento que mastigavam o feno para um de seus companheiros inutilizado e enfermo. Conta-se que uma fêmea de cinocéfalo, muito conhecida pela sua mansidão, gostava de recolher os macaquinhos, os gatos e os cães, dos quais cuidava com desvelado carinho. Certo dia, um gato revoltou-se contra sua benfeitora, arranhando-lhe o rosto.
e a mãe adotiva, revelando a mais refletida inteligência, examinou-lhe as patas, cortando-lhe as unhas pontiagudas com os dentes. Constitui um fato observável a sensibilidade dos cães e dos cavalos ao elogio e às reprimendas. Longe iríamos com as citações. O que podemos assegurar é que sobre os mundos laboratórios da vida no universo, todas as forças naturais contribuem para o nascimento do ser. Todos somos irmãos. De milênios remotos, viemos todos nós em passados avatares. Da noite dos grandes princípios, ainda insondável para nós, emergimos para o concerto da vida. A origem constitui para o nosso relativo entendimento um profundo mistério, cuja solução ainda não nos foi possível atingir. Mas sabemos que todos os seres inferiores e superiores participam do patrimônio da luz universal. Em que esfera estivemos um dia, esperando o desabrochamento de nossa racionalidade? Desconheceis ainda os processos, os modismos dessas transições, etapas percorridas pelas espécies, evoluindo sempre, buscando a perfeição suprema e absoluta. Mas sabeis que um laço de amor nos reúne a todos diante da entidade suprema do universo. É certo que o espírito jamais retrograda, constituindo uma infantilidade as teorias da metempsicose dos egípcios na antiguidade. Mas se é impossível o regresso da alma humana ao círculo da irracionalidade, recebei como obrigação sagrada o dever de amparar os animais na escala progressiva de suas posições variadas no planeta. Estendei até eles a vossa concepção de solidariedade e o vosso coração compreenderá mais profundamente os grandes segredos da evolução, entendendo os maravilhosos e doces mistérios da vida. Capítulo 18. A Europa moderna em face do Evangelho. É inegável a importância da tarefa dos europeus impulsando o progresso dos outros continentes do planeta. Foi a grandiosa civilização cujos primórdios o cristianismo alimentou com a rica substancialidade dos seus ideais, que renovou as atividades científicas e industriais dos povos do Oriente, inaugurando ainda nas terras americanas uma vida nova. Não obstante as atrocidades execráveis praticadas pelos conquistadores para submeterem o elemento indígena. Com exceção das doutrinas filosóficas que a civilização ocidental não poderia oferecer com uma substância superior aos povos orientais, de vez que a obra cristã se encontrou sempre deturpada desde a sua união com as forças políticas do Estado, foram os europeus que instituíram com a sua imaginação criadora um surto novo de progresso para as fontes da cultura humana. Seus esforços são inapreciáveis. Suas atividades grandiosas nesse movimento de inventar as comodidades da civilização e as utilidades dos povos. Todavia, espiritualmente, os povos europeus cometeram o erro terrível de perturbar a evolução do cristianismo, assimilando às obsoletas concepções da mitologia grega e às velhas tradições de imperialismo dos patrícios de Roma, cujo confusionismo nasceu a doutrina católico-romana, em perfeita oposição ao ideal da simplicidade cristã. Dores inevitáveis. É ociosa qualquer referência à falsa posição dessa igreja, que se mantém no mundo atual ao preço da ignorância de uns e do interesse condenável de outros, vivendo a existência transitória das organizações políticas.
compete aos estudiosos somente a análise comparativa dos tempos, tentando com seus esforços operar a regeneração das sociedades, procurando salvar da destruição tudo o que possa beneficiar os espíritos no seu aprendizado sobre a face da terra. Todavia, apesar de nossas atividades conjugadas com as de todos os homens de boa vontade, que aí representam os instrumentos sadios à vontade do alto, no sentido de preservar do arrastamento o patrimônio de conquistas úteis da humanidade, não é possível criar-se um obstáculo às grandes dores, que inevitavelmente terão de promover o movimento expiatório dos indivíduos e das coletividades, onde as criaturas mergulharão a alma no batismo de purificação pelo sofrimento. A ausência de unidade espiritual. Aventam-se todas as hipóteses com o objetivo de verificar se na Europa, eixo das atividades políticas do mundo, um grande movimento de unificação e de paz, chegando-se à tentativa de uma frente única europeia para evitar a queda irremediável da civilização do Ocidente. Essa frente única é, porém, impossível. Não existe ali a unidade espiritual necessária à consecução desse grandioso projeto. Apenas o cristianismo, se não fossem os desvios lamentáveis da Igreja Romana, poderia fornecer essas intangibilidades de fé a todos os espíritos. Mas a obra cristã ali se encontra virtualmente degenerada. E em virtude de semelhantes desequilíbrios, todos os ideais antifraternos foram desenvolvidos no velho mundo, intensificando-se o regime de separatividade entre as nações. Cada país europeu procura isolar-se da comunidade continental. E somente o Pacto de Versalhes e o Instituto Genebrino representam com a sua atuação essa trégua de 18 anos, depois do conflito de 1914. Contudo, esses dois diques que impediam os movimentos armados, sem aliás obstar-lhes a preparação, têm as suas influências anuladas. O Tratado de Versalhes caiu com as deliberações políticas do Novo Reich, e a Liga das Nações compreendeu a inaplicabilidade do seu estatuto no momento decisivo da campanha italiana na Abissínia. A paz armada. Todos os povos entenderam bem essas profundas desilusões. Procura-se a paz na corrida dos armamentos. Mais de 100 mil homens mecanizados estão preparados no velho continente só para a ofensiva do ar. Busca-se a todo transe uma solução para os problemas da guerra. Uma reforma visceral nos estatutos da Sociedade de Genebra é inutilmente sugerida. Estuda-se possibilidade de assegurar-se a paz continental, atendendo-se às necessidades da região danubiana e equilibrando a Alemanha com o resto da Europa. Tenta-se a colaboração de todos os gabinetes. Os partidos iniciam a guerra das ideologias, mas a Europa, nos seus conflitos inquietantes, conhece perfeitamente a sua condenação à guerra. Sociedades edificadas na pilhagem. A ilação dolorosa que se pode extrair da situação atual é a de que essas sociedades foram edificadas à revelia do Evangelho, necessitando as suas bases de mais profundas transformações. Fundadas com o rótulo de cristianismo, elas não o conheceram. À sombra do Deus antropomórfico que criaram para suas comodidades, inverteram todas as lições do Salvador.
em cujo ideal de fraternidade e pureza asseveraram progredir e viver. Distanciadas, porém, como se encontram de uma identidade perfeita com os estatutos evangélicos, as sociedades europeias sucumbem sob o peso de sua opulência miserável. Suas fontes de cultura acham-se visceralmente envenenadas com as suas descobertas e ciências, que são recursos macabros para a destruição e para a morte. Não existe ali nenhuma unidade espiritual, à base do espírito religioso, mantenedora do progresso coletivo. Como poderá persistir de pé uma civilização desta natureza se todos os seus trabalhos objetivam o extermínio dos mais fracos, estabelecendo o condenável critério da força? O Ocidente terá de conhecer uma vida nova. Um sopro admirável de verdades há de confundir os seus erros seculares. As sociedades edificadas da pilhagem hão de purificar-se, inaugurando seu novo regime à base da lição fraterna de Jesus. Esperemos, confiantes, a alvorada luminosa que se aproxima, porque depois das grandes sombras e das grandes dores que envolverão a face da terra, o Evangelho há de criar no mundo inteiro a verdadeira cristandade. Capítulo 19. A civilização ocidental. É imprescindível não perdermos de vista os aspectos sociais da sociedade moderna, para encontrarmos os falsos princípios das suas bases e o fim próximo que a espera inevitavelmente. As corridas armamentistas e as angustiosas conversações diplomáticas destes últimos tempos no continente europeu, que representa o cérebro da civilização ocidental, denotam os perigos ameaçadores da guerra. Todo o organismo social da Europa moderna repousa em bases militaristas. Da indústria das armas, mais que da agricultura, isso é lamentável, depende a estabilidade da civilização de todo o Ocidente. Os exércitos compactos, as casas manufatureiras de canhão e de bomba explosiva, as coletividades atentas às atividades bélicas, constituem os elementos vitais da evolução europeia. O surto de civilização dessa natureza não pode prescindir de guerra, e é por essa razão que o perigo iminente da carnificina bate de novo à porta da alma humana, saturada de temores e sofrimentos. Não bastou ao velho mundo a dolorosa experiência de 1914, que lhe custou 300 bilhões de dólares e mais de 30 milhões de vidas. A guerra quer devorar as derradeiras energias destes povos que não souberam edificar suas leis. A Europa é um grande vulcão em repouso. Nos gabinetes, os estadistas se desenganam à procura de uma solução objetiva em favor da paz internacional. Há uma pergunta angustiosa e aflitiva em todos os corações. As mentalidades diretoras dos povos tremem ao anunciar as suas sentenças e julgamentos. Ninguém deseja arcar com as responsabilidades da última palavra. Enquanto isso, ocorre observar-se a decadência da civilização ocidental para orientar o pensamento do mundo. Possibilidades do Oriente. Desde o primeiro quartel do século XX, após a vitória japonesa em Tsushima, multiplicam-se as possibilidades do Oriente para onde parece transportar-se o centro evolutivo da humanidade.
o Pacífico volve a revestir-se da vida nova. A China movimenta-se com suas revoluções internas. Em centros remotos, como o Afeganistão e a Turquia, percebe-se uma onda de renovação geral. A Rússia soviética, há muito tempo, dirige as suas vistas para o Extremo Oriente. É na Sibéria Oriental que repousam, na atualidade, as mais importantes de suas bases militares. A Nova Zelândia e a Austrália são celeiros de possibilidades infinitas. A Índia, não obstante o domínio britânico, fornece ao planeta exemplos e doutrinas regeneradoras. Figuras proeminentes dos povos orientais são hoje acatadas em todo o mundo. A figura de Gandhi tem a sua projeção universal. As contas do Pacífico estão cheias de movimentos comerciais. Nas suas margens, as repúblicas da América Meridional acusam uma vida nova no plano da cultura, do progresso e do pensamento. Todos os movimentos mais importantes do orbe afiguram-se nos mais ou menos deslocados de novo para a Ásia, onde o Japão assume o papel de orientador desse incontestável movimento de organização. O fantasma da guerra. A Europa, na atualidade, é o gigante cansado à beira do seu túmulo. Infelizmente, o senso arraigado do militarismo envenenou-lhe o centro de força. A Alemanha e a Itália, superlotadas, apelam para os recursos que a guerra lhe oferece. Não obstante todos os tratados e pactos em favor da tranquilidade europeia, nunca como agora foi a paz ali tão vilipendiada. O Tratado de Versalhes e os acordos de Locarno nada mais foram que fenômenos diplomáticos da própria guerra em perspectiva. Nunca houve um propósito sincero de fraternidade e de igualdade nessas alianças. Em 1928, foi assinado o Pacto Brandt-Kellogg, como se fora uma esperança para todas as nacionalidades. Entretanto, jamais como nestes últimos anos, o armamentismo tomou tanto incremento em todos os países do planeta. Só a França, nas suas estatísticas do ano passado, acusava uma despesa de mais de 13 bilhões de francos, investidos nos programas de sua defesa. E atrás dos grandes vasos de guerra, das metralhadoras de pesado calibre, das granadas destruidoras, escondem-se os novos gases asfixiantes e os terríveis elementos da guerra bacteriológica, que os algozes da ciência engendraram criminosamente para o suplício dos povos. O momento é de angústia justificável. A própria Inglaterra, que nunca se encontrou tão poderosa e tão rica quanto agora, sente-se perto da catástrofe. Sua missão colonizadora toca igualmente o fim. Ao lado dos bens que os ingleses prodigalizaram a diversas regiões do planeta, houve de sua parte lamentável esquecimento, o de que cada povo tem a sua personalidade independente. Ânsia de domínio e de destruição. Disse que todo o Oriente se ocidentaliza na atualidade. Todavia, o Oriente apenas aproveita o fruto de experiência que hoje lhe entrega a civilização ocidental, pressentindo o sintoma de sua decadência. O cristianismo deturpado na Europa, degenerado pela influenciação dos bispos romanos, não conseguiu ser o baluarte dessa civilização que aos poucos vai desmoronando. As nações do Velho Mundo apenas cuidaram de dominar os outros países como seus vassalos, mas é passada a época desses domínios injustificáveis. Os pretextos de expansionismo não se justificam dentro dos princípios da paz internacional e os movimentos de conquista apenas servem para enfraquecer a economia dos povos que se abandonam aos seus excessos. A Europa moderna esqueceu-se de que a Ásia tem a massa considerável de 700 milhões de almas, como elementos de energia potencial, aguardando igualmente um instante de sua necessária expansão. Olvidou que a América é continente agora de sua importância e de suas infinitas possibilidades, prescindindo de sua tutela e dos seus estatutos. E no momento atual, o continente europeu reconhece a ineficácia de suas teorias de paz.
diante de sua necessidade irrevogável de guerra e de destruição. Integrada no conhecimento de seus falsos princípios, edificados todos eles na base armamentista, a civilização ocidental reconhece o seu próprio desprestígio. Há muitos anos, o vírus do morticínio lhe vem solapando os alicerces, e as épocas de aflição e de crise periodicamente se repetem. A França, que em 1870 foi procurar socorro às portas da Rússia poderosa dos czares, acossada pela Alemanha, volta-se hoje para a União pseudo-comunista de Stalin, pedindo a mesma aliança para conjurar o perigo germânico. A Grã-Bretanha observa da sua tribuna o movimento e prepara-se para surpresas eventuais, tentando conservar seu poderio. Volve a política de conciliação. Todavia, a guerra é inevitável no ambiente dessa civilização de monumentos grandiosos de ciência no plano material, mas feita de fogos fátuos no domínio da espiritualidade. Os povos, em virtude da organização de suas leis, têm necessidade de deflagração dos movimentos bélicos. Não poderão viver muito mais tempo sem eles. A destruição lhe é necessária. A quem caberá, então, o cetro da cultura, a liderança do pensamento? Deus o sabe. O futuro das grandezas materiais. Dentro de alguns séculos, os colossos de Paris, de Roma e de Londres serão contemplados com o embevecimento histórico das recordações. A Torre Eiffel, a Abadia de Westminster, serão como as ruínas do Coliseu de Vespasiano e das construções antigas de Spalato. Os ventos tristes da noite hão de soluçar sobre os destroços onde os homens se encontraram para se destruírem uns aos outros, em vez de se amarem como irmãos. Os raios da lua deixarão ver nas margens do Tâmisa, do Tibre e do Sena o local onde a civilização ocidental suicidou-se à míngua de conhecimentos espirituais. O Império Britânico conhecerá então, como a Península Ibérica, a recordação dos seus domínios e das suas conquistas. A França sentirá, como a Grécia Antiga, um orgulho nobre por ter cooperado na emancipação dos direitos do homem, e a Itália se lembrará melancolicamente das suas lutas. De cada vez que os homens querem impor-se arbitrários e despóticos diante das leis divinas, há uma força misteriosa que os faz cair, dentro dos seus enganos e de suas próprias fraquezas. A impenitência da civilização moderna, corrompida de vícios e mantida nos seus maiores centros à custa das indústrias bélicas, não é diferente do Império Babilônico que caiu, apesar do seu fastígio e da sua grandeza. No banquete dos povos ilustres da atualidade terrestre, leem-se as 3 palavras fatídicas do festim de Baltazar. Uma força invisível gravou novamente humane, Tessel, Fares, na festa do mundo. Que Deus, a sua misericórdia, ampare os humildes e os justos.